Olá, queridos, quero cumprimentá-los nessa noite com a paz, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Nós vamos estar vendo hoje um estudo a respeito do arrebatamento da igreja. Nós vamos fazer análise de alguns textos bíblicos aqui em relação ao arrebatamento da igreja. Nós temos aqui já essa página de abertura do arrebatamento da igreja e nós vamos analisar 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 52 ao versículo 55. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Bom, nós temos aqui, nesse texto que nós vimos aqui, ele está dizendo aqui que é no momento... Olha, no versículo 52, num abrir e fechar de olhos. Então isso deixa muito claro que o arrebatamento da igreja, ele não vai acontecer em várias etapas, mas numa etapa só, num momento só, num abrir e fechar de olhos. É questão aqui de talvez décimo de segundo, ou talvez centésimo de segundo, uma piscada. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então aqui a gente vê que nós estamos num momento específico de Deus, ante a última trombeta. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer baseado no céu para a terra e não da terra para o céu. O que isso quer dizer? Que não é um fato aqui da terra que vai desencadear o arrebatamento, mas o momento em que Deus vai fazer a sua intervenção de tal forma que a última trombeta vai soar. E talvez algumas pessoas perguntem: o que é essa última trombeta? É a sétima trombeta lá de Apocalipse? Não, a palavra última trombeta aqui, ela significa que é a última trombeta de um período. Por que de um período? Porque em um período pode ser tocada várias trombetas, e a última trombeta vai selar um bloco. Que bloco é esse? É o tempo da igreja aqui na Terra. Então, a igreja, ela começa a sua existência ao longo ali do Pentecostes, praticamente, e aí ela vai até o arrebatamento. Então ela tem esses dois fatos gloriosos. Um deles é o arrebatamento, um deles é o Pentecostes, quando ela se enche do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem e enche a igreja, e depois o Espírito leva a igreja, arrebata a igreja, para se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Então vai ser ante a última trombeta, no momento da última trombeta, dessa trombeta que soará. Então, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Isso indica que os mortos se desfizeram na terra, mas eu não sei ao certo como Deus fará isso, mas Ele fará com que a base do DNA do corpo da pessoa ali se torne novamente ali e seja transformado, e essa transformação, diz aqui, o que é corruptível. O que é corruptível? Que pode se apodrecer. Vai se tornar de uma tal forma incorruptível, que não possa mais se deteriorar, não possa mais apodrecer, nunca mais. É um corpo que nunca mais vai se desfazer. Nós seremos transformados. Então o primeiro ponto são os mortos ressuscitando. Então a quantidade de mortos que já morreram em Cristo ao longo da história, eles vão estar todos ressuscitando simultaneamente, em fração aqui de uma piscada, e logo em seguida nós seremos transformados. É o que diz:
Então os que estiverem vivos vão passar por essa transformação. O que é corruptível vai se transformar em corruptível, e o que é mortal vai se transformar em imortal. Paulo faz uma referência aqui entre corruptível e mortal, significando aqui, corruptível é em relação aos mortos, que se apodreceram na terra, e aos vivos ele trata aqui questão mortal. Nós somos ainda predestinados à morte, tá? Então vai se tornar imortal. Essa lei da morte, aquilo que a Bíblia fala ali, que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo após isso o juízo, ali em Hebreus 9, versículo 27, e essa lei ela vai ser substituída por uma outra lei. Aquilo que estava ordenado à morte já não vai estar mais a partir desse momento. Então, o que é corruptível vai se transformar em incorruptível, o que é mortal vai se transformar em imortal. Então vai se cumprir a palavra de Isaías 25, versículo 8, tragada foi a morte pela vitória. E depois de Oséias, capítulo 13, versículo 14, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Esse texto, antes de eu sair desse texto aqui, o capítulo 15 todo ele está falando sobre a ressurreição, e Paulo fala, se você quiser saber um pouco mais sobre a ressurreição, você pode ler o texto todo do capítulo 15, que ele vai dar maiores detalhes para você. Esse é um dos textos que fala a respeito do arrebatamento da igreja e da transformação. Essa transformação. Aqui ele não usa a palavra arrebatar, mas nós vemos aqui que ele fala primeiro que os mortos ressuscitarão, e depois nós que ficarmos vivos seremos transformados. Então ele dá aqui essa palavra de que haverá uma transformação. E que momento será esse? Será ante a última trombeta de Deus, tá? Nós já vimos isso daqui. Agora nós vamos analisar um outro texto que fala sobre o arrebatamento da igreja, que é 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao versículo 18, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Ele fala sobre pessoas aqui que não tinham esperança da salvação. Então quando alguém morria, ele ficava muito triste mesmo, porque ele achava que era para sempre e que nunca mais ia ver aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa morreu sem esperança da salvação. Então os parentes que também talvez não tivessem a certeza da salvação ficavam totalmente desesperados. E Paulo fala que vocês não precisam se entristecer como os demais. Por quê? Porque ele vai explicar aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, o que aconteceu com Jesus, dele morrer e ressuscitar, vai acontecer a mesma coisa com aqueles que morreram ou dormem em Cristo. Aqui ele não usa o termo morrer, mas ele usa o termo dormir. Por quê? Porque é um termo mais suave para a palavra morte, né? E Deus os tornará a trazer com ele. Então, assim como aconteceu com Jesus, acontecerá com os que já morreram também. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então ele diz aqui que nós, os que ficarmos vivos, Paulo usa essa expressão porque ele aguardava a volta do Senhor Jesus já nos seus dias. Nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos, nós não vamos passar na frente dos que já dormem ou dos que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Esse alarido é grito de guerra, tá? É um barulho muito forte que se fazia ali em ocasião de guerra, que se dava um grito de guerra muito forte.
e com voz de arcanjo. Esse termo aqui é o grito de guerra que o Senhor vai dar no momento. O mesmo Senhor, ou seja, o Senhor Jesus vai dar um grito de guerra. A palavra brado ou alarido, conforme a versão da Bíblia que você está lendo, todas elas dão o mesmo sentido, que vai ser assim, um grito muito forte. Vai ser um grito de guerra, como sendo um grito de vitória mesmo. E com voz de arcanjo, ou seja, a voz do Senhor ali vai ser uma voz tão potente quanto a voz de um arcanjo. É isso que está dizendo aqui. E com a trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus é aquela última trombeta lá que está dizendo no livro de 1 Coríntios lá. Então, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, vai ser tocada a trombeta, o Senhor vai dar um grito de guerra, e quando ele der o grito de guerra, vai se tocar a trombeta logo em seguida. Então ele dá um grito de guerra, com certeza seus anjos vão se mobilizar também, e aí então a trombeta de Deus é tocada, e aí então quando ele dá esse grito de guerra e a trombeta é tocada, todos os mortos, todos os que morreram em Cristo, quer seus corpos tenham sido depositados ali no mar, rio, ou em algum lugar, ou simplesmente soterrado em algum lugar, dentro de uma caverna, nos mais diversos lugares, essas pessoas ressuscitarão, elas ultrapassarão os limites ali da terra, das montanhas, do que for que estiver em cima dela, e então elas subirão com o corpo transformado já, para se encontrar com Jesus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Versículo 17 diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatar significa ser retirado, ser retirado com rapidez de um lugar. Eu quero que vocês entendam que tudo isso acontece, os mortos ressuscitar primeiro e depois nós que ficarmos vivos, acontece em fração de segundo, menos de um segundo, a piscada de um olho acontece isso. Na piscada de um olho os mortos ressuscitaram, e logo os que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos, nas nuvens, os que haviam morrido, ou os que estavam dormindo. Seremos arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então, qual vai ser a motivação do arrebatamento da igreja? A motivação vai ser o casamento entre o Cordeiro de Deus e a sua noiva. Vai ser um encontro ali nas nuvens dos céus, e estaremos para sempre com o Senhor. Veja essa vírgula que ele diz aqui, e assim estaremos sempre com o Senhor. É um casamento, é nesse sentido. Nós nunca mais vamos estar distantes do Senhor a partir do momento do arrebatamento da igreja. O casamento em Israel, ele tinha essa figura também, era uma coisa interessante. A noiva vinha com a sua comitiva, com as damas ali de honra, que eram chamadas virgens, que acompanhavam a noiva, e o noivo vinha com os moços ali, seus amigos ali, que o acompanhavam, e quando estava chegando perto, então a noiva era carregada no ombro, e o noivo também era carregado, e os dois então se aproximavam para o encontro no alto, e assim então o casamento era selado basicamente no alto. Era o momento que as comitivas se encontravam, a comitiva da noiva com a comitiva do noivo, se encontravam no alto. E olha o que o texto está dizendo, está dizendo a mesma coisa aqui. Por quê? Porque vai ser o casamento, vai ser realmente como um casamento, vai ser para sempre nós vamos estar com o Senhor. E o versículo 18 diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o que significa esse consolo? Esse consolo significa que o arrebatamento vai ser, o tema do arrebatamento já para a gente hoje, já é um consolo, quanto mais quando ocorrer mesmo o arrebatamento, vai ser o pleno consolo da igreja. Então vamos pegar aqui alguns pontos.
No versículo 13, Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes aqui é ignorar o assunto dos que já morreram e dos que vão ser ressuscitados, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Esse é o primeiro ponto aqui que nós vimos. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Isso também ficou bem claro aqui, que nós fomos parando o texto e explicando. Terceiro ponto aqui, o arrebatamento é desencadeado no céu. Ele começa então com havendo uma ordem no céu, o grito de guerra no céu, ali a voz de arcanjo e a trombeta de Deus sendo tocada. Haverá uma ordem, um brado de guerra muito forte, como a voz de um arcanjo. Dependendo da versão, dá a entender que tem um arcanjo que vai estar também gritando. Várias delas acabaram dando a entender que é mais assim, do tipo de voz de arcanjo. O Senhor Jesus vai dar um grito do tipo de voz de arcanjo, e aí a trombeta vai soar. As trombetas, queridos, elas soavam num ambiente, por exemplo, numa ocasião de guerra, em ocasiões festivas. Então a trombeta, quando ela tocava, ela estava determinando a separação de um momento para outro momento. A trombeta, ela fazia a distinção. Olha, o que estava acontecendo até agora aconteceu, e a partir da trombeta é outro fato, é uma festa ou é uma guerra, então a tropa se prepara e vai para a guerra, porque a trombeta muda um momento em outro momento. E o que quer dizer isso daqui? Isso daqui quer dizer a palavra, como nós já vimos anteriormente, são duas palavras que se referem a tempo. Uma delas é Cronos e a outra é Kairos. Então, quando a trombeta de Deus toca, ela origina um tempo Kairos, que é um tempo, fazer um momento acontecer. Tá? A trombeta de Deus será tocada, que é a última trombeta. O texto de Coríntios deixa isso claro. A ressurreição dos que morreram em Cristo está sendo falado no versículo 16. Depois os vivos serão arrebatados com corpos glorificados. Eu quero que você pense o seguinte, uma coisa muito interessante. Você está aqui na sua vida normal, vamos supor que você está andando pelas ruas da cidade, de repente, num abrir e fechar de olhos, você não está mais ali, você está lá na região das nuvens, e aquele gelo na barriga, porque você subiu em disparada em relação à nuvem, tem o seu corpo transformado, e quando você olha para você, você não se reconhece mais. Você olha para você mesmo e você está com o corpo glorificado. Corpo glorificado. E você olha para as pessoas que estão se reunindo a você, elas estão também, todas elas, com o corpo glorificado. É um corpo glorificado resplandecente. Resplandecente como a luz do sol. Então é um brilho excessivo. E aí eu acho interessante que os nossos olhos neste momento talvez tentem procurar alguém ou ver o que está acontecendo. Eu fico imaginando que a gente vai estar pensando no momento desse, como que, onde eu estou? O que aconteceu comigo? Por quê? Porque por mais que a gente saiba do arrebatamento da igreja, mas aquele momento nunca aconteceu na história da humanidade, nem com você, nem comigo. Então esse é um momento que eu creio que até a ficha cair, que a gente foi arrebatado, vai talvez demorar ali alguns segundos, para que a gente se toque do que aconteceu realmente e perceba. E aí então nós vamos nos deparar com um brilho superior ao brilho do nosso corpo glorificado, e nós vamos ver que é o Senhor Jesus. Ele propriamente dito, Ele está ali no centro, e nós fomos chamados então aqui da terra para nos encontrarmos com Ele nas nuvens dos céus. Vai ser a maior reunião de todos os tempos, conforme nós colocamos aqui, nas nuvens com o Senhor. Nunca se viu uma reunião tão gigantesca quanto essa. O número dos que estiverem vivos, com certeza, vai ser muito inferior ao número dos que estavam mortos ao longo de quase 2000 anos de história. Estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra aqui quer dizer para sempre, queridos,
que mesmo ainda não tendo entrado na eternidade, o planeta Terra aqui embaixo, nas coisas normais aqui de baixo, mas no entanto, nós vamos estar, aonde Jesus for, nós vamos junto. A questão é, onde Ele estiver, nós vamos estar para sempre com Ele. Ele não vai nos deixar mais, dizendo, olha, eu vou para a casa do meu Pai preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também, e aí Ele demora um tempo para eu voltar, porque está preparando lugar. Não, agora o lugar já está preparado. Então Ele vem para buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Isso é chamado as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro quer dizer a festa de casamento do Cordeiro, porque agora é o momento do casamento. Então, Paulo diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. A igreja será plenamente consolada no arrebatamento. Você que tinha dores, você que estava com seu corpo já bem precário, eu penso uma pessoa que talvez seja no momento de morte, no momento ali de doença, num hospital, talvez ali com um problemão enorme para resolver aqui embaixo. Então essas coisas ficaram para trás. Neste momento a igreja vai ser consolada, ou seja, agora o meu foco é estar para sempre com o Senhor e nós vamos rever os irmãos, nós vamos ficar sabendo dos que já haviam morrido ali e talvez identificá-los no meio dessa multidão. Eu creio que vai ser uma coisa muito linda. E aí o Senhor vai preparar surpresas muito agradáveis para a gente. Mas o texto de 1 Coríntios capítulo 4, ele está ligado ao capítulo 5. E o capítulo 5 ele continua falando do assunto. E eu quero aqui também trazer o capítulo 5, que ele diz assim no versículo 1. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, tempos aqui é cronos. E estações é kairos, as coisas que Deus predetermina pelo seu poder. Você se lembra de algo parecido com isso? Quando perguntaram para Jesus, Senhor, o Senhor vai restaurar Israel nesse tempo? E o Senhor diz para eles, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai predeterminou, os cronos e os kairos que o Pai predeterminou pelo seu poder. E aqui Paulo, se referindo a esse Atos 1, versículo 7, ele diz assim, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Por que não necessita que escreva? Uma, porque o Senhor Jesus disse que isso não é a competência da igreja, saber esses detalhes dos tempos ou as estações que o Pai predeterminou pelo seu poder. E Paulo diz aqui, por que não é necessário que eu escreva? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que Paulo está dizendo aqui, que não adianta eu ficar tentando caçar o momento da volta de Jesus, porque esse primeiro estágio de Jesus voltando para arrebatar a sua igreja, vai ser o momento que ele vai aguardar nas nuvens dos céus e a igreja vai subir para se encontrar com ele. Nesse momento, esse momento vai ser um momento como ladrão de noite. Não tem nenhuma previsibilidade para isso, não tem nada certo para esse momento. Vai ser algo desligado de outras coisas. Desligado de outras coisas. Por isso que Paulo fala, olha, acerca dos tempos e das estações, eu não vou falar nada disso para vocês, porque vocês mesmos sabem que o dia do Senhor vai vir como um ladrão que assalta uma casa à noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete
por capacete a esperança da salvação. Olha, a esperança da salvação na nossa mente, constante. Porque Deus não nos destinou para a ira. A ira é aquilo que vai acontecer com o planeta aqui embaixo, que vai depois ser o período da tribulação. Deus não nos destinou para a ira. Veja que Paulo está falando aqui em relação ao final do capítulo 4 anterior, que ele está falando do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada e essa é a esperança da salvação. Por que isso vai acontecer? Porque Deus não nos destinou para a ira. Você vai ver claramente no livro de Apocalipse que ali os 7 anos da tribulação são chamados a ira de Deus, tá? Então ele não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos juntamente com Ele. Então, Paulo está dizendo aqui que quem está vigiando está vivo. Quem dorme, nesse caso aqui, ele diz aqui que já partiu para estar com o Senhor. Então, esses são os que estão dormindo. Ele diz, quer você seja dos que está vivo ou dos que já morreu, vivamos juntamente com Ele. O arrebatamento vai proporcionar isso para a gente. Bom, nós vemos aqui então tempos e estações, que é Cronos e Kairos, que são tempos pré-determinados de coisas que acontecem aqui na Terra, e os Kairos, que são as coisas que Deus pré-determina no céu e faz intervenções aqui na Terra, que o Pai determinou. O dia do Senhor, essa palavra aqui, dia do Senhor, quero voltar um pouquinho, quando ele fala aqui, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Olha, é o versículo 2 na realidade. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que virá? O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então esse dia do Senhor, ele começa quando a igreja é arrebatada. O dia do Senhor, ele vai ser o auge do dia do Senhor, vai ser o final dos 7 anos da tribulação. Mas ele é desencadeado com o arrebatamento da igreja. A igreja, quando é arrebatada, inicia-se então aqui na terra o dia do Senhor. É um dia do Senhor que é chamado, a 70ª semana de Daniel, tá? É o dia do Senhor. E ele vai se agravando conforme vai chegando no final. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então esse dia do Senhor ele vai começar com o arrebatamento da igreja. Para os que ficaram aqui embaixo, não foram arrebatados, eles já entraram automaticamente no dia do Senhor logo em seguida, tá? E o dia do Senhor virá para os que ficaram aqui embaixo como ladrão de noite. Para a igreja, irmãos, foi assim de sobreaviso como ladrão de noite. E para os que ficaram aqui, também é como ladrão de noite, só que com uma diferença. Vamos ver o texto. Pois quando disserem, está falando dos que ficarem aqui, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Isso nos dá a entender o seguinte, que embora a gente não tenha um momento certo, que a gente saiba quando Jesus virá, mas aqui nos dá uma pista. E que pista é essa? A pista é que haverá um momento de crise mundial. Uma crise muito grande, talvez como essa que a gente está vivendo agora, da pandemia, uma situação que eles dizem que a sociedade não vai ser mais a mesma e tudo vai ser transformado, né? Então as pessoas precisam sair de máscara na rua e existe toda aquela questão da vacinação, existe toda essa questão de todo o problema. Vai ser uma crise como essa talvez, que essa é mundial, tá? Nós nunca vimos uma crise mundial como essa daqui, por doença. E então hoje podemos falar que há paz e segurança? Não podemos falar que há paz e segurança. Isso nos dá a entender que a volta do Senhor Jesus ela vai chegar a hora que estiver tudo praticamente resolvido em relação à paz e segurança. Então, quer seja nessa crise ou numa próxima, provavelmente vai ser no final de uma crise dessa que Jesus volta. Porque quando, pois, disserem a paz e segurança, então lhes
sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Veja, eu quero unir o versículo 3 ao versículo 2. O versículo 2 está dizendo assim, ó, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, ele vai começar, né, ele vai chegar, o dia do Senhor, como ladrão que assalta uma casa de noite. Tá? Então ele vai chegar de sobreaviso. E ele diz aqui, ó, porque quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Que repentina destruição é essa? É a destruição que se inaugura a partir do dia do Senhor. Mas vós, irmãos, versículo 4, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, Paulo fala aqui de dois ambientes. Vocês não estão em trevas. Eu fico imaginando aqui, quando a ocasião que Israel chegou diante do Mar Vermelho, a Bíblia fala que Faraó com o seu exército alcançou o povo de Israel, chegou a alcançar. E o que aconteceu? O anjo do Senhor, ele sai de lá da frente do exército e ele vai lá para trás. E também a coluna de fogo, ela sai e ela vai lá para trás. E a coluna de fogo, ela fica proporcionando luz para Israel, e o anjo do Senhor provoca tipo um nevoeiro muito forte ali, que traz trevas para os egípcios. De tal forma que os egípcios não conseguiam, mesmo já estando praticamente tendo alcançado ali Israel, geograficamente falando, mas no entanto eles não conseguiam atacar Israel, porque eles estavam nas trevas. O que esse texto está dizendo é que há dois ambientes na realidade. Nós estamos vivendo na luz de Cristo, mas no arrebatamento da igreja, aqueles que estão na luz vão para a plenitude da luz, e aqueles que estão em trevas vão mergulhar na plenitude das trevas. Paulo está dizendo aqui sobre dois ambientes que se formam claramente a partir do arrebatamento da igreja. Ele fala que vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Ele fala que a forma como eu estava vivendo antes do arrebatamento vai determinar se eu vou ser arrebatado ou não, para que aquele dia não me surpreenda como um ladrão. Porque todos vós que sois filhos da luz e filhos do dia, ou seja, o meu ambiente, a presença de Cristo e a minha vida com Cristo é um ambiente de luz. Eu sou filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Esse é o ambiente do mundo. Porque se eu for da noite e das trevas, eu não vou ser arrebatado. Aqui eu quero abrir um parênteses, que nem todos os crentes vão ser arrebatados. Os crentes que vão ser arrebatados são aqueles que estão em comunhão com Jesus, que estão vivendo em obediência a Jesus. Mas muitos, queridos, eles não estão vivendo em obediência. Então, se você que está me ouvindo hoje não estiver vivendo em obediência a Jesus, não estiver vivendo em comunhão com Jesus, não for chamado aqui filho da luz, filho do dia, porque a luz de Cristo está sobre a sua vida, você não vai ter como ser arrebatado nessa situação. Então é importante que você se prepare a sua vida para se encontrar com o Senhor. Paulo diz no versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nesse sentido, Paulo quando ele fala aqui de dormir, ele não está falando aqui sobre morrer. Ele está citando aqui, não durmamos, pois, como os demais. Quem são os demais? As pessoas mundanas. Por quê? Porque elas estão na noite. E à noite elas estão dormindo. Mas ele diz, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Ele diz que essa pessoa que dorme, que está desatenta, totalmente desatenta, é porque ela faz parte da noite. E a pessoa que se embebeda é a pessoa que não está apenas desatenta, mas ela está, na realidade, ela está fora do sentido normal dela até. Tá? São os da noite. No versículo 8 ele diz, mas nós que somos do dia sejamos sóbrios. Ou seja, tome cuidado
com as coisas desse mundo que tiram a nossa sobriedade. Tome cuidado com as coisas desse mundo que tira a nossa vigilância, que tira a nossa vitalidade, nossa vida com Deus. Vistamo-nos da couraça da fé e do amor. Quer dizer, eu tenho que estar firme na fé e no amor, e tendo o capacete da salvação, o capacete da esperança da salvação, ou seja, a minha mente vai estar revestida de uma proteção da salvação. A esperança da salvação nunca pode sair dos meus pensamentos, de que realmente o que eu estou vivendo nessa terra é temporário. Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, que se eu como cristão não for arrebatado, eu estou indo na contramão daquilo que Deus tinha preparado para mim, porque Deus não tinha me preparado para ficar aqui na terra e para enfrentar a ira de Deus, como nós vamos ver no próximo estudo, mas para a aquisição da salvação. Por que a aquisição da salvação? Porque a plenitude da salvação vai ser no arrebatamento. Eu tenho meu espírito sendo salvo quando eu entrego a minha vida para Jesus. A minha alma está em constante processo de salvação. Agora, o meu corpo, ele vai se envelhecendo e ele vai talvez adoecendo, e até que a tendência dele normal é chegar na morte. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que a aquisição da salvação é que o meu corpo, alma e espírito vão ser plenamente salvos no momento do arrebatamento. Aqui então vai se cumprir aquele versículo que diz que a criação aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Vai ser este o momento então que os filhos de Deus vão receber a salvação, a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, aqui ele já usa o sentido dormir para quem já partiu dessa vida, vivamos juntamente com ele. Então nós temos algumas coisas aqui. Quero pegar aqui o dia do Senhor, que é o segundo tópico aqui. É um período de 7 anos, que se inicia quando a igreja é arrebatada. O ladrão à noite. Isso indica o quê? Iminência. O que é iminência? Iminência é algo repentino. Então a volta do Senhor vai ser repentina, iminente. Não é uma volta que vai acontecer isso, aqui ou aquilo ali e Jesus volta. Ele pode voltar a qualquer momento, na realidade. E se você disser assim, mas e aquela questão ali da crise mundial? O mundo, de certa forma, ele vive de crise em crise, tá? Essa questão aí. Então não é por aí que a gente vai saber exatamente quando vai ser o período, porque o mundo já teve muitas crises. A questão é que o mundo vai estar saindo de uma crise, é isso que dá a entender, Paulo dá a entender ali, quando disserem que há paz e segurança, que é o terceiro tópico aqui, no momento pós-crise, então a paz e segurança haverá repentina destruição e não escaparão. Por que repentina destruição? Porque o mundo vai cair numa armadilha. Que armadilha é essa? A armadilha de não de agora cair no dia do Senhor, que é o momento da ira e da destruição que Deus fará sobre a terra. Vão ser períodos de destruição consecutivas e subsequentes ali, que elas vão aumentando, tá? São progressivas e não escaparão. Ou seja, vai ser, nós vemos ali no livro de Apocalipse, nós não vamos citar agora, que essa ira de Deus vai ser para experimentar todos que estão sobre a terra. E eles não vão escapar. Vemos algumas coisas aqui interessantes que eu já mencionei. Luz e trevas, que Paulo fala aqui no capítulo 5. Dia e noite, ou seja, ele está tratando de dois ambientes. Filhos do dia e filhos da noite. Então aqueles que são das trevas vão mergulhar mais ainda nas trevas. E aqueles que são da luz vão muito mais, então vão ser arrebatados e vão na direção da luz.
A questão é que aquilo que elas eram provisoriamente, que vai se acentuar na realidade. A igreja para o arrebatamento, para estar para sempre com o Senhor, e os que ficarem aqui para a destruição. É isso que diz o texto. O arrebatamento não nos apanhe desprevenido. Esse foi um dos tópicos que Paulo mais falou ali. Vigilância, ele diz para nós não dormirmos, para que estejamos vigilantes. Jesus fala isso, vigiai e orai. Deus não nos destinou para a ira, que se trata aqui do dia do Senhor, mas para alcançar a salvação. Eu espero que você tenha entendido e tenha sido muito abençoado por essa palavra. E o resumo de tudo é: vigie. Nós devemos estar em vigilância, porque é baseado nessa vigilância e obediência ao Senhor que seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Deus os abençoe, queridos.